imposto de renda das empresas de rádio e televisão de 35% para 6%. Coincidentemente, ele é dono do canal de televisão, era dono do canal de televisão e da rádio local. O projeto de lei é o projeto de lei 1862 de 1983, apresentado por ele em benefício próprio ou das empresas da própria família dele. Se não bastasse isso, uma outra coisa grave. A sua empresa tinha contraído uma dívida de 104 mil dólares com o Banco do Estado de Alagoas, o Produban. E quando ele ganhou as eleições, para perdoar essa dívida, ele trocou essa dívida por publicidade no canal de televisão, que também era dele. Ou seja, não é possível, do ponto de vista da política, alguém ter atitudes de tantas bravatas, de tanta discurso, e quando você constata, você percebe que exatamente ele age contrário àquilo que ele prega, enquanto tinha a possibilidade de ser deputado federal. Está aqui o projeto. Na outra vez eu mostrei fora da Câmara, agora eu vou mostrar na Câmara, obviamente que não dá para pegar, que está muito longe, para o pessoal conhecer o projeto que visava beneficiar as empresas da família do meu adversário. Candidato Fernando Collor para a réplica. A falta de leitura realmente prejudica o outro candidato. É lamentável que ele esteja comendo, como diz o ex-governador Brizola, pela mão dos outros. Ele é uma marionete, jogam tudo na mão dele, ele vai repetindo, sem ao menos se preocupar e ver o que isso significa. Ele aí, o que ele está desejando que eu fizesse é desrespeitar a Constituição Federal. Porque havia a determinação dos 6%. Apenas eu cumpri o meu dever constitucional de adaptar não somente artigo em relação a essa questão da lei dos impostos para canais de rádio e televisão, mas como várias outras atitudes que nós temos obrigação de fazer inserir, no caso do município, na lei orgânica dos municípios, no caso do Estado, na Constituição Estadual. Porque não pode, como todos nós sabemos, quem sabe juntar o A com B, sabe que não se pode ter uma Constituição no Estado discordando da Constituição Federal, que não se pode ter a lei orgânica dos municípios discordando da Constituição Federal. E essa foi uma determinação do Congresso Nacional, numa época em que nem no Congresso Nacional eu estava. Eu sugiro ao outro candidato que, por favor, se esclareça um pouco mais a si próprio, para não formular perguntas e não formular afirmações tão desencontradas e tão disparatadas, próprias de quem não sabe ler, de quem não sabe juntar as coisas e de quem está comendo pela mão dos outros. Isso é um perigo, porque o presidente da República, que tenha que ouvir todos esses partidos, que tenha que ouvir todas essas pessoas para saber o que vai fazer, naturalmente não estará representando os interesses da nação. Candidato Fernando Collor, agora o senhor faz a pergunta de 1 minuto para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-governador Leonel Brizola afirmou que o vice do outro candidato afirmou, com letras maiúsculas, que o vice do outro candidato é corrupto. Eu queria saber do outro candidato, o ex-governador Brizola está mentindo ou o seu candidato a vice-presidente é realmente corrupto? Veja, primeiro, eu estou tranquilo para responder isso aqui, porque já respondi anteriormente isso, tanto nos palanques de Porto Alegre, quanto nos palanques de outras cidades que participei. Eu fiz questão de pedir ao Brizola, de pedir ao companheiro Bisol, enquanto aliado Brizola e vice Bisol, de que era necessário que levantasse uma bandeira da paz durante esses próximos 10 dias, que era do dia 10 até o dia 17, e que depois eles continuassem a briga deles, porque Brizola disse que o Bisol contraiu um empréstimo que ele considera imoral, e o Bisol disse que o empréstimo é correto e que vai processar o Brizola. Ora, obviamente que eu, quando fiz aliança com o Brizola, não pedi para o Brizola passar a gostar do Bisol, e nem pedi para o Bisol passar a perdoar o Brizola. O que eu pedi era para que os dois entendessem que o momento maior era ganhar as eleições. E esse tipo de pronunciamento e de pergunta tenta fazer com que as das alianças sejam dificultadas. É importante o povo brasileiro saber que quando nós fizemos alianças em cima de alguns compromissos. Em primeiro lugar, cada partido político continuaria com a sua identidade.
cada partido político contaria com o seu pensamento a respeito do outro partido político. Quando eu fiz aliança com Brizola, com Mário Covas, com Roberto Freire, nós não pedimos para que eles abrissem mão dos seus programas, não. Nós não pedimos para que eles abrissem mão do seu pensamento ideológico, das suas concepções filosóficas, não. Nós pedimos pura e simplesmente para que eles compreendessem o momento de evitar que a direita ficasse no poder em base à maior farsa política da história desse país, montada por um dos detentores do maior meio de comunicação desse país. O que nós acordamos foi isso. Isso está dando tanto resultado que o nosso adversário, na última semana, perdeu o controle emocional, perdeu o controle político, houve briga no seu comitê, dispensou gente, não sei nem se houve supapo, mas dizem que é hábito, pelo menos é o que diz o Jornal do Brasil e outras matérias de jornais. Então eu acho que esse tipo de comportamento, eu acho que o Brizola deve brigar com o Brizola deve brigar com o Brizola. Eu só espero, e eu tenho certeza que o companheiro Brizola é um homem honrado, é um homem honesto. Tenho certeza que a crítica que o Brizola faz a ele, fiz questão de dizer ao Brizola no comício de Porto Alegre, que é importante ir a fundo na investigação, porque acho que a sociedade brasileira tem o direito de saber, só que pedir aos dois que, por favor, nesses 10 dias a coisa mais importante era derrotá-lo e era derrotar o seu cabo eleitoral maior, que é o Roberto Marinho da Rede Globo de Televisão. Candidato Fernando Collor, o senhor agora tem 1 minuto e meio para comentar a resposta do seu adversário. É rigorosamente inacreditável o que nós acabamos de escutar. É rigorosamente inacreditável. O ex-governador Brizola chama o candidato a vice do adversário de corrupto e o candidato acha que é perfeitamente normal, apenas pede aos dois que não se digladiem, que não se xinguem nesse período para tirar proveitos eleitorais, para que não afete a questão eleitoreira, que é a única coisa que eles estão pensando hoje. Como é que vai ser depois? Depois o ex-governador Brizola não vai achar mais que o candidato a vice na chapa do outro candidato é corrupto? O que é que vai mudar? Por que não desmascarar esta farsa agora? Como é que vai conciliar isso? Como é que vai conciliar essas alianças? Ele diz que cada um vai manter o seu programa. Como manter o seu programa? Tem que ter uma proposta única, coisa que eles não têm. E essa questão, o ex-governador do Brizola, inclusive, disse: não subo no palanque com um corrupto. E o candidato, meu adversário, humilha o seu candidato a vice. Humilha! Na sua própria terra, lá no Rio Grande do Sul, e obriga ele a descer do palanque para que o ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul pudesse estar presente nesse palanque. Que coisa inacreditável. Que falta de compostura, minha gente. Que falta de seriedade. Isso não é possível. Nós não vamos permitir que cenas como essa voltem a povoar o cenário político desse país. Candidato Luiz Inácio Lula da Silva, 1 minuto e meio para a réplica. Primeiro, não é verdade que o ex-governador Leonel Brizola chamou o Brizola em algum momento de corrupto. O Brizola disse em todas as vezes que nós nos reunimos que ele tem vários anos de experiência política e que ele não concordava com o senador da República fizesse empréstimo. E eu acho que é plenamente correto alguém pensar que uma atitude de outro não está correta, e acho plenamente normal que essa divergência se dê e que seja explicitada publicamente. Ao contrário do meu adversário, que faz as coisas sempre nas caladas da noite. Ou seja, não é a primeira vez que ele faz uma coisa de dia e depois pede desculpa à noite, não é a primeira vez que ele diz uma coisa de dia e de noite pede desculpa. Eu conheci muitos dirigentes sindicais assim. Eu conheci dirigentes sindicais que na Assembleia metiam o pau no governo com medo da oposição e de noite ligava para o Ministério do Trabalho: olha, desculpa, tive que falar mal de vocês, porque como é que é? Se eu não falo mal de vocês, a oposição me come. Então, é essa prática, e eu prefiro as coisas públicas para que o povo saiba claramente que o Brizola pensa que vai processar o Brizola e que o Brizola pensa que vai processar o Brizola, acha que vai processar o Brizola depois das eleições, está convicto disso, e nós queremos, inclusive, provar, e obviamente que eu tenho o maior interesse, quem está cuidando do processo, inclusive, da parte do Brizola, o companheiro Lisânias Maciel, deputado do PDT. Eu só quero dizer para o companheiro que quando eu fiz as alianças, eu não pedi para que ninguém abrisse mão das suas concepções, das denúncias que tinham do outro. E isso é importante ficar explícito, porque embora tenhamos feito o maior comício da história do Rio Grande do Sul, embora tenhamos feito o maior comício da história do Rio de Janeiro, o povo sabia disso. E o povo tanto aplaudia Brizola quanto aplaudia Brizola. Isso é uma demonstração de que o povo tem um objetivo bem definido: evitar que a direita chegue ao poder, para que os setores progressistas da sociedade possam levar o Brasil a uma verdadeira democracia.
Agora, as últimas perguntas. É a sua vez, candidato Luiz Inácio Lula da Silva, de fazer sua última pergunta ao candidato Fernando Collor. Todas as perguntas